até ninguém percebe mais alguém ali orando está, talvez chorando até por um irmão que está passando por um momento de aflição. A sua oração pra Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, querido irmão. A sua oração pra Deus não foi em vão, pois tu pedistes de coração. Eu te agradeço mais uma vez, querido irmão. Eu te agradeço mais uma vez, querido irmão. Você orou por mim, e é por isso que nós estamos aqui. Fique em pé nessa noite. Vamos fazer menção da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Obrigado, irmão Paulo. Quando o senhor entrar no céu, o galardão é seu. O senhor livrou a pele do meu cunhado Pedro. O senhor ia pedir para ele fazer isso. Mas ele não perdeu o galardão também, não. Amém? Atos capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Atos 8, 26. Todos os irmãos encontraram? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Diz assim: mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se foi e levantou. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que leis? Ele respondeu: como entenderei, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. Amém. Senhor, tua palavra fora lida, fora mencionada, e nesse momento eu suplico, fala por meio da tua palavra, que o Senhor cresça e que o homem diminua nessa noite, pois nenhum de nós veio aqui para ouvir a voz do homem. Todos nós estamos aqui para ouvir tua voz. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Prometo não ser cansativo, amém? Culto de missões, para mim, é um dos cultos muito importantes em toda igreja. Toda igreja deveria ter um projeto missionário. Hoje me entristece muito, no meio evangélico brasileiro, olhar para tantas igrejas que detêm poder, e quando eu falo de poder, me refiro a poder socioeconômico, poder financeiro, e que investem tão pouco na causa missionária. Hoje nós vivemos num sistema onde existe uma clara inversão de valores. Hoje as pessoas fazem festas, as igrejas, digo, para crentes. E muitas vezes essas festas feitas para crentes, elas custam muito caro.
elas saem muito caro para os cofres da igreja. Eu me lembro que quando eu fui líder de departamento, nós gastávamos numa festa, num congresso de mocidade naquela época, até R$8.000. Até R$8.000 naquela época nós gastávamos para fazer um congresso de mocidade numa sede. E eu sempre ficava com aquela dor dentro de mim, pastor Carlito, porque eu me perguntava para mim mesmo, puxa vida, a gente faz um congresso de 2, 3 dias, nós convidamos inúmeras igrejas e nós superlotamos templos, não convidamos tantos ímpios quanto convidamos crentes. Parece até que propositalmente nós estamos fazendo a festa para crentes. Nós convidamos um pregador pensando nos crentes e convidamos um cantor pensando também nos crentes, porque sabemos que eles serão os principais atraídos pelo cantor e pelo pregador que nós estamos convidando para a festa. Nós fazemos 3 dias de festa e, com raríssimas exceções, o resultado em almas nem sempre é satisfatório. Termina-se 3 dias de festa e nem sempre o resultado é tão bom para um investimento tão alto. R$8.000. E às vezes eu me pergunto, já pensou se nós investíssemos R$8.000 na causa missionária? Pensa, irmão Paulo. Se nós pegássemos R$8.000 que nós conseguimos angariar e levantar para um congresso, e investíssemos na causa missionária, mantendo um obreiro e mantendo uma igreja em lugares carentes, pensa na expansão que nós teríamos no reino de Deus. Pensa no resultado que nós teríamos, irmão Peterson, em almas, se nós investíssemos R$8.000 em 2 igrejas. Eu vou investir R$4.000 para abrir uma congregação e vou investir mais R$4.000 para abrir uma outra congregação. Se nós chegarmos ao fim do ano com pelo menos 20 crentes em cada uma destas congregações, os R$8.000 valeram a pena. É verdade, meu Deus. Só que existe uma clara inversão de valores. Me entristece esse sistema onde quem tem poder não investe na causa missionária. Eu acho que os nossos cultos de missão precisam se voltar para o apelo bíblico. Existe um apelo bíblico para a causa missionária, meus irmãos. Culto de missões não pode ser visto como aquele cultinho onde a gente coloca a bandeira de vários países e onde a gente fala que quem contribui e ora também faz missões. Aí você me pergunta, mas pastor, o senhor quer dizer que quem contribui e quem ora não faz missões? Não, irmão. O que eu quero dizer é que não é só quem contribui e que ora que faz missão. A gente está tirando do papel o principal personagem que faz missão. Não é o meu dinheiro o principal personagem que faz missão. Não é o meu joelho o principal personagem que faz missão. Eu desconheço obra missionária sem o missionário levantado por Deus para ir para o campo. É, meu Deus. Como é que eu vou fazer missões sem missionário, meu irmão? Aí a gente faz culto de missões, só que a gente se limita àquela visão. Irmão, quem ora, nós fazemos missões com as mãos que contribuem e com os joelhos que oram. Amém. Mas nós fazemos missões investindo também para que pessoas se disponham a ir para a obra missionária. Fazemos missões investindo nestas pessoas que têm o desejo de sair para o campo missionário. Eu também fui missionário no ano de 2000. E no ano de 2000 fui missionário na Bahia. Fiquei 1 ano e 2 meses ali na Bahia. E só eu sei o que passei. Foram 1 ano e 2 meses muito difíceis, onde eu tinha todos os motivos para ter abandonado a obra ali na Bahia. Mas eu não abandonei porque eu amava a obra e porque haviam almas ali que precisavam ouvir a palavra de Deus. Naquela época. E naquela época eu fiquei 3 meses sendo mantido, na época, pela minha mãe. Minha mãe mandava dinheiro daqui para Bahia, na minha poupança, para que eu conseguisse me manter com o básico lá. Porque a igreja que iria me cadastrar na Secretaria Nacional de Missões na época demorou 3 meses no processo para poder investir no missionário que já estava no campo.
E naquela época eu percebi o quanto a visão de muitas igrejas que se dizem missionárias não é uma visão de fato missionária. Nós não temos, irmão, uma visão missionária de verdade, porque se tivéssemos uma visão missionária de verdade, as igrejas estariam colocando os seus obreiros nos seminários, estariam trazendo para dentro da igreja professores de missiologia, investindo e dizendo: nós vamos formar nem que seja 2 ou 3 missionários nesse ano, para ano que vem nós enviarmos para o campo. Quando eu encontro um texto como esse, de Filipe e o eunuco, eu vejo uma obra literalmente missionária. O apóstolo Filipe, o diácono Filipe, que aqui já era evangelista, recebera de Deus uma direção. Deus mandara que aquele evangelista ele fosse para uma determinada cidade. Deus preparou o encontro de Filipe com um homem muito importante que trabalhava para a rainha etíope de Candace. Nesse encontro, aquele homem tinha ido ali para adorar, mas não conhecia ainda o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que Filipe chega para aquele homem e diz: olha, você entende o que você está lendo? Porque a Bíblia diz que o homem estava lendo o livro de profeta Isaías 53. E ele chega: você entende o que você está lendo? E o homem diz: como posso entender se ninguém me ensinar? Quando eu leio esse versículo, irmão, sabe o que eu entendo? Qual é o papel do missionário? Qual é o papel do pregador do evangelho? Qual é o papel do atalaia? Qual é o papel dos arautos do nosso século? O papel deles é fazer com que os homens entendam aquilo que sozinhos eles jamais vão compreender. Aquele homem até tinha interesse de ler o profeta Isaías, mas sozinho ele não compreendia as verdades que estavam por trás daquele texto. A humanidade não vai compreender a verdade do evangelho enquanto nós, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas dessa geração, obreiros e obreiras do Senhor, ministros do evangelho, não tocarmos a trombeta de forma audível e inteligível para que os homens compreendam a clara mensagem do evangelho. Aleluia. A mensagem do evangelho ela é simples, irmão. Ela é simples. E nós precisamos pregar o evangelho com toda a simplicidade possível. Pregar o evangelho é mostrar aos homens primeiro que eles são pecadores, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mostrar para eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Falar para eles do grande amor de Deus, enviando o seu único filho para morrer em lugar do pecador. Do grande sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso desafio é pregar acerca da segunda vinda de Cristo, porque o que há de vir virá e não vai tardar. Oh, meu Deus, aleluia. Nós temos que anunciar para que o mundo ouça, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós precisamos pregar o evangelho. Filipe chega com a solução para o problema daquele homem. Aquele homem precisava compreender as escrituras. Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E ele: como posso entender se ninguém me ensinar? E naquele momento ele sobe na carruagem para expor as escrituras àquele eunuco. Deus também nos convida, meus irmãos, nos últimos dias, para sairmos da zona de comodidade em que nós cristãos nos encontramos. Detalhe: a tarefa de pregar o evangelho não é uma tarefa pastoral. A tarefa de pregar o evangelho não é uma tarefa episcopal. A tarefa de pregar o evangelho é a tarefa de todo crente lavado e remido no sangue de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês precisam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer será condenado. O próprio Jesus Cristo disse em outra feita aos seus discípulos após a sua ressurreição: olha, vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus.
Jesus Cristo disse: vocês não me escolheram a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi a vós, eu que vos nomeei. Sabe para quê? Para que vades e deis fruto. É tempo, meus irmãos, que nós pregarmos o Evangelho. O conselho que o apóstolo Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo, foi: Timóteo, prega o Evangelho a tempo e fora de tempo, instes, sabe, redarguas. E é necessário, meus irmãos, nós tomarmos esse conselho para nós hoje. É hora de pregar o Evangelho como Filipe fez. O mundo aí fora está carente do conhecimento de Deus. Nós vivemos numa geração confusa. As pessoas falam de fazer missões, só que em Diaconisa Margleide, a terça parte das igrejas que dizem que fazem missões, nós não vemos esses missionários. Eu me pergunto: tá certo, vamos fazer missões, mas cadê o missionário? Todo mês a pregação é a mesma. Irmãos, nós fazemos missões com os joelhos que oram, nós fazemos missões com as mãos que ajudam, sim, meu irmão, mas não se faz missão sem a figura do missionário. O missionário é imprescindível. Pastor, por que esta mensagem nesse culto de missões? Porque quem sabe o próximo missionário que Deus quer levantar está aqui em nosso meio nessa noite. Quem sabe a próxima missionária que Deus quer levantar está aqui em nosso meio nessa noite. Quem sabe é você que Deus vai levantar para sair por vários lugares anunciando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe é você que Deus vai levar em vários lugares para falar do grande amor de Deus. E o desafio é: você está disposto a aceitar a chamada do Mestre? Filipe aceitou, e você? Você está disposto a se aproximar daquelas pessoas que estão confusas e precisam conhecer mais de Deus e anunciar a elas as boas novas de salvação? Esse é o desafio. Você é um missionário de Deus. Você é uma missionária de Deus. Todos nós temos a missão, irmão Paulo, de pregar o Evangelho. Essa missão não é uma missão particular do pastor, irmão Lucivaldo. Não é uma missão particular, sabe, da pastora, do missionário, do presbítero, do diácono, do cantor. Ela é uma missão de todos nós. Cada um de nós precisa sair semeando a boa semente. A Bíblia diz que aquele que sai, aleluia, andando e chorando, levando a preciosa semente, vai voltar com alegria, trazendo consigo seus molhos. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas vão colher com alegria. É tempo de nós lançarmos o nosso pão sobre as águas, para que no tempo certo nós venhamos colher o resultado. É tempo do semeador sair a semear, independentemente do solo em que ele semeie, seja em boa terra, seja entre espinhos, seja entre pedregais, seja onde for, ele precisa semear. É tempo de semearmos a palavra de Deus. Jesus está voltando, as almas estão clamando, estão gritando por socorro, e se não anunciarmos o Evangelho, o sangue vai ser requerido de nossas mãos. É mesmo, Deus. Misericórdia. Sangue das minhas e das tuas mãos Deus vai requerer, porque Ele nos chamou como igreja, e a principal missão da igreja é anunciar o Evangelho, como fez Filipe. Quando ele anunciou o Evangelho, que o eunuco entendeu o Evangelho, olha o que ele disse. Preste atenção. Filipe disse: é permitido se crer, porque o eunuco disse: há água aqui, que me impede de ser batizado? E Filipe responde: é permitido se crer de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Oh, glória, aleluia. Vamos fazer uma meta, né, irmã Marilene? Nós temos que fazer. 2015 já está aí. Dizem que o Brasil funciona depois do carnaval. Carnaval vai ser terça-feira. Espero que depois de terça-feira comece a funcionar em todos os pontos. Só que para nós cristãos e para as almas que estão aí, 2015 começou a funcionar desde o dia 1º de janeiro. E nós precisamos despertar. A mensagem do Espírito Santo é clara, igreja, nessa noite. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes.
Aleluia. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te esclarecer, vai te iluminar. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. É tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Levanta na presença de Deus, meu irmão. Levanta na presença de Deus, meu irmão. Coloque uma meta e diga: Senhor, eu não quero virar esse ano sem ganhar uma alma sequer para Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. Eu fui chamado para cumprir uma missão e eu preciso cumpri-la, porque Deus vai requerer de mim. Ele me deu talentos para isso. Todo mundo aqui tem um talento de Deus. Tem ou não tem? Tem. Usa o teu talento para ganhar almas para Jesus. Usa o dom que Deus te deu para levar pessoas para o conhecimento de Deus, para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Eu quero concluir a minha fala mostrando o resultado de quando a igreja de fato faz uma obra missionária. Está aqui. Olha o que o texto diz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o seu caminho. Aleluia, glória a Deus. Os homens precisam da alegria que nós sabemos onde encontrar. Da alegria que não pode ser tirada por ninguém. A alegria de estar na presença de Deus, a alegria da salvação, a alegria que só o Espírito Santo pode proporcionar, a alegria que é o fruto do Espírito. O mundo precisa dessa alegria e você e eu sabemos isso. Mas sabe onde é que nós pecamos, irmão Peterson? Sabe onde nós pecamos, missionário Rosilene? Nós pecamos por quê? Porque quando eu vou a um bom restaurante, eu faço a propaganda. Faço ou não faço? Se eu vou a uma boa pizzaria, eu não faço a propaganda? Todo lugar que eu considero um lugar bom e que tem alguma coisa boa para oferecer, eu compartilho com amigos, com pessoas. É ou não é? O que eu ganho com isso? Nada, eu não tenho nenhum retorno por fazer esse tipo de propaganda. Basicamente, quem ganha é o dono do estabelecimento, obviamente. Eu não ganho nada para fazer essa propaganda, mas eu estou fazendo essa propaganda porque eu me beneficiei de algo que eu percebi que era muito bom, que me fez muito bem, que me proporcionou prazer e alegria, satisfação de alguma forma. Não é assim? E eu te pergunto, meu irmão, já pensou se nós fizéssemos essa boa propaganda, essa boa notícia fosse dada na mesma proporção em que eu divulgo a pizzaria, na mesma proporção em que eu divulgo o restaurante, na mesma proporção em que eu divulgo um bom clube, um bom local de lazer? Já pensou se nós falássemos da igreja da mesma forma que nós falamos dos outros locais? Nós encheríamos a casa do Senhor de almas. Mas nós não fazemos essa propaganda. Nós somos negligentes. Dificilmente alguém chega e diz: vamos para a minha igreja. É tão bom quando eu vou na igreja, ouço a palavra de Deus e saio de lá confortado, consolado, com as forças renovadas. Dificilmente a gente faz essa propaganda. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos o que é o espírito missionário. Deus quer despertar em nós um espírito missionário de verdade. Amém, igreja? Amém, Jesus. Um amor pelas almas tamanho que as nossas mobilizações sejam voltadas para ganhá-las e não para encher a igreja de crentes. Encher a igreja de crentes pode ser até bom por um lado, mas as almas continuam morrendo lá fora. O nosso desafio não é encher a igreja de crentes. O nosso desafio é encher a igreja de almas. É convidar pessoas. É dizer para elas que existe um Deus que salva. É dizer para elas que elas precisam conhecer a palavra de Deus. É dizer para elas que só a verdade pode libertá-las desse estado em que elas se encontram de prisão espiritual, de cativeiro espiritual. É dizer para elas que existe uma só esperança, e o nome dessa esperança se chama Jesus. Foi o que Filipe fez com o eunuco. Mostrou Jesus para o eunuco. Nós temos que fazer como fez Filipe, mostrar Jesus para os homens. Nós temos que fazer como fez João Batista. João Batista, precursor de Jesus, certa feita, podia tomar a glória para si porque já tinha muitos seguidores, mas João Batista optou por não fazê-lo. A Bíblia diz que João Batista, andando com vários homens, de repente veio Jesus ao encontro deles, e João Batista chega e diz: olha,
Eis aí, e aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós temos que mostrar o Cordeiro para essa humanidade. Nós temos que mostrar Jesus para esta geração. Os homens precisam conhecer o Deus que nós servimos. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Que nós nos despertemos para cumprir a nossa missão em o nome de Jesus. Amém.